Quem nunca ouviu falar que o povo brasileiro é um povo pacífico, amigável, hospitaleiro, um povo cordial? Quem diz isso não conhece o povo brasileiro ou não conhece a história do Brasil. Talvez essa imagem tenha sido criada a partir de um erro de interpretação de um conceito que foi utilizado pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda na obra As Raízes do Brasil, em que ele usa a expressão homem cordial. Quando ele fala homem cordial, ele não está querendo falar de um homem bom, ele está querendo falar de um homem que carrega no campo dos sentimentos, no campo do coração, todas as suas relações e que acaba com esse sentimentalismo trazendo para o âmbito privado as relações de caráter público. Será que, se olharmos na história do Brasil, nós vamos encontrar este povo pacífico e hospitaleiro funcionando de forma quase idílica numa sociedade colonial? Na história do Brasil colonial, a gente vê acontecer uma série de revoltas, algumas extremamente violentas, e que demonstram que essa visão de um povo pacífico, hospitaleiro e cordial não é exatamente uma visão real e verdadeira. Hoje, nós vamos tratar do assunto das revoltas nativistas, uma série de revoltas que colocam em choque os diferentes agentes históricos e os seus interesses durante o período colonial. Te liga aí que a gente vai falar das revoltas nativistas. Esse suposto pacifismo ou suposta passividade do povo brasileiro não é encontrado na história do Brasil nem recente e nem no Brasil mais distante. Se nós olharmos, pelo menos dentro da história do período colonial, nós vamos encontrar dois grandes tipos de revoltas que ocorrem dentro do território brasileiro. A gente vai encontrar as revoltas nativistas, que são as revoltas que colocam em choque os interesses dos diferentes agentes históricos que compõem o cenário colonial. E nós vamos encontrar as revoltas emancipacionistas, que já fazem parte do cenário de crise do sistema colonial, em que os vários territórios coloniais da América se encaminham para a sua emancipação, para a sua independência. Antes de falar dos movimentos nativistas, das revoltas nativistas, eu quero fazer aqui um breve apanhado do cenário que a gente vai encontrar no período colonial, quebrando um pouco aquela ideia de que os agentes históricos que fazem parte do período colonial se resumem ao colonizador português e ao indígena que está resistindo à colonização ou o escravo africano que está sendo utilizado aqui como mão de obra compulsória. É um pouco ou bem mais complexo do que isso. Se nós formos procurar os interesses que estão em jogo dentro da lógica do modelo colonial, nós vamos encontrar divergências em vários aspectos. Portanto, eu vou começar listando com vocês alguns desses supostos agentes do período colonial e quais seriam os seus interesses. Vamos começar com os povos originários, os indígenas. Os povos indígenas recebem os portugueses já a partir de 1500. E essa recepção é muito variada, muito heterogênea. Alguns grupos indígenas vão se associar a esses portugueses que estão chegando. Outros grupos indígenas vão lutar contra os portugueses que estão chegando. Outros tantos grupos vão tentar recuar à medida que os portugueses avançam do litoral para o interior. Alguns se associam com os portugueses para lutar contra seus inimigos indígenas, algo que os próprios portugueses aproveitam, que é para fortalecer a sua posição dentro da América. Ou seja, a posição dos povos originários, dos povos indígenas, é bastante heterogênea, mas, em geral, o que todos os povos indígenas pretendem é garantir a sobrevivência da sua etnia, do seu grupo, frente a essas transformações que estão acontecendo. Até porque os indígenas são o primeiro povo a ser escravizado dentro do território americano pelos portugueses. Então, os povos indígenas seriam um desses agentes históricos que têm seus próprios interesses. Vamos pensar agora em outros agentes históricos. Vamos pensar neste português colonizador que está chegando já em 1530, num período inicial de aproximação entre Portugal e a América, mas a partir de 1532, com um sistema de colonização sistemática, que é a implantação das capitanias hereditárias de Martim Afonso de Sousa. Esse colonizador, quando ele vem para cá, ele tem um objetivo de formar ou de organizar algo que possa lhe gerar lucro.
a atividade produtiva aqui na América para o colono é que vai gerar lucro para ele. E a gente sabe muito bem que, em geral, nessa primeira fase, esses colonos que vêm para cá trazem o cultivo da cana-de-açúcar como atividade lucrativa. E o objetivo deles, então, é cultivar a cana-de-açúcar com o menor custo possível, com a maior produtividade possível e vender o resultado desse cultivo, que é na forma do próprio açúcar, na forma do melaço ou na forma da cachaça, para os comerciantes que vão vir aqui buscar esses produtos. Então o colono quer produzir e vender os seus produtos pelo maior preço possível. Mas nem todo o português que vem para cá é o colono que vai colonizar a terra. Tem também o comerciante português, que faz parte das organizações de comércio, muitas delas oficiais da coroa portuguesa, as companhias de comércio portuguesas. E esse comerciante português tem como objetivo adquirir os produtos coloniais americanos pelo menor preço possível e vender os produtos que ele pode trazer tanto da Europa quanto da África, e aí nós estamos falando não só de produtos, mas nós estamos falando também de pessoas que vão ser traficadas da África para cá, principalmente a partir de 1550, é o início da grande leva de tráfico de escravos africanos para a América. Nós estamos vendo que os comerciantes estão querendo fornecer os seus produtos por grande quantidade de dinheiro e comprar os produtos coloniais pelo menor custo possível. Então nós já temos os indígenas, nós já temos o colono que está produzindo aqui, nós temos o português, que é o comerciante, que vai em geral explorar o próprio colono. Agora nós inserimos o escravo africano, que vem capturado de várias regiões da costa da África, da região da costa da Mina, depois da região de Angola, da região de Moçambique, e que vem trazido para cá completamente deslocado do seu território, da sua cultura, e é jogado num sistema de exploração colonial, onde ele vai ser a mão de obra principal ao longo de quase 300 anos. E que vai, da sua forma, né, nas suas estratégias, oferecer mecanismos de resistência à sua própria escravidão e dos seus pares. E aí nós vamos encontrar as fugas, as rebeliões, a formação dos quilombos, a formação das irmandades e todo o processo de resistência cultural que o negro vai desenvolver aqui para conseguir até manter a sua sobrevivência física, mental, cultural e emocional ao longo de todo esse período. Então nós já temos os indígenas, nós já temos os portugueses que colonizam a terra, nós já temos os portugueses comerciantes, nós já temos os escravos africanos, os próprios indígenas que vão ser escravizados vão ter suas formas de resistência também. Ainda tem mais. A gente pode acrescentar aqui também os jesuítas. Começam a vir para cá em 1549 com o governador-geral Tomé de Souza. Os jesuítas vêm para cá como resultado da contra-reforma católica que busca ou que pretende, através da ordem jesuítica, aumentar o número de fiéis cristãos católicos. E os jesuítas vêm para cá cristianizar a terra, salvar a alma dos índios, catequizar esses indígenas. E aí eles começam a oferecer resistência à escravidão indígena na América. Eles fundam as reduções jesuíticas, que acabam virando núcleos autônomos de desenvolvimento, porque tem sua própria produtividade, tem suas próprias regras, suas próprias organizações. Então nós já temos os indígenas que resistem à escravidão, o colono português que quer produzir e vender, o comerciante português que quer comprar pelo preço mais barato e vender pelo preço mais caro, o escravo africano que é trazido para cá na forma de objeto, né, de reificação e que vai tentar resistir de todas as formas para sobreviver dentro desse mundo escravocrata colonial. Nós temos os jesuítas que vêm para cá para catequizar os índios e ainda, para encerrar todo esse jogo, nós temos a coroa portuguesa, que é o guarda-chuva que cobre todos esses agentes históricos de diferentes interesses, cujo interesse final agora é arrecadar através de impostos, através de lucratividade das atividades econômicas coloniais, alguma renda para o reino de Portugal. E aí a gente encerra esse grande ciclo, essa grande explicação, pensando que a relação entre Portugal e Brasil se encaixa num modelo que, embora não seja totalmente explicativo, mas ele é bastante ainda eficaz, é o modelo de colônia de exploração. E aqui eu insisto numa diferenciação importante
entre a colônia de exploração e a colônia de povoamento, indo um pouco além daqueles conceitos que ficam só na palavra exploração e povoamento. É óbvio que a colônia de exploração é para explorar o território e é óbvio que a colônia de povoamento é para povoar o território. Agora tem algo muito maior. A colônia de exploração, ela é uma colônia em que a relação entre a metrópole e a colônia, ou melhor, vamos inverter, a relação entre a colônia e a metrópole é uma relação de exploração do excedente produtivo. A metrópole vai tirar da colônia todo o seu excedente produtivo. Na verdade, se a gente quiser usar uma metáfora, a gente pode dizer que numa colônia de exploração, a colônia é apenas o quintal da metrópole. Aqui se produz tudo aquilo que na metrópole não se produz. Aqui se produz aquilo que a metrópole vai poder usar para lucrar na Europa. Portanto, o excedente, o capital produtivo não permanece na colônia, ele vai para a metrópole. Numa colônia de povoamento, e aí nós podemos citar outros exemplos, o exemplo mais famoso, sem dúvida, é o exemplo das 13 colônias norte-americanas, as colônias inglesas na América. Mas nós também temos o exemplo da Austrália, nós temos o exemplo da Nova Zelândia, nós temos o exemplo do Canadá. Uma colônia de povoamento, ela estabelece uma relação diferente com a sua metrópole. Ela é praticamente um espaço de escoamento populacional, que acaba tendo muito mais autonomia, não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista produtivo. O excedente não é sugado para a metrópole na intensidade que é sugado nas relações entre colônia de exploração, entre metrópole e colônia de exploração. Espero que, diante desse cenário em que nós conseguimos perceber quais são os agentes que fazem parte dos diferentes interesses dos conflitos coloniais no Brasil, e as diferenças fundamentais entre a colônia de exploração e a colônia de povoamento, a gente possa agora mergulhar no que realmente interessa da nossa aula de hoje. A história das revoltas que ocorreram no Brasil neste período colonial. As revoltas nativistas. E aqui eu aproveito para delimitar um pouco o espaço desta palavra que a gente usa quando fala dessas revoltas. O que será que nós queremos dizer quando falamos de revoltas nativistas? Em primeiro lugar, são revoltas que dizem respeito a assuntos internos da colônia. São motivos internos de agentes históricos que estão brigando por questões internas. Diferente das revoltas emancipacionistas, que nós vamos encontrar no fim do período colonial, que já fazem parte de uma crise das relações entre Portugal e Brasil, entre Portugal e a sua colônia. As revoltas emancipacionistas, que são dessa outra fase, são as revoltas que já buscam a independência dos territórios, que já buscam romper as relações entre metrópole e colônia, portanto querem emancipar a colônia. Por isso a gente usa a expressão emancipacionistas para essas revoltas do período da crise do sistema colonial. Seriam elas a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Agora, dentro das revoltas nativistas, nós temos um quadro que está num intervalo de tempo, ou seja, melhor dizendo, nós escolhemos um quadro de um intervalo de tempo que vai desde 1640 até 1720. Então, desde lá do século XVII até o século XVIII, o início do século XVIII, nós temos uma série de revoltas acontecendo no território brasileiro e que vão ser justamente choque desses interesses divergentes dos diferentes agentes históricos do período colonial. Então, vamos começar? Revolta por revolta. Te liga aí! Vamos começar com a revolta que pode ser conhecida como Aclamação de Amador Bueno, e que não é necessariamente uma revolta, mas uma tentativa de coroar um rei no Brasil. Vamos lembrar umas coisinhas importantes? De 1580 a 1640, Portugal esteve unido à Espanha através do que a gente chama de União Ibérica. O resultado é que, a partir de 1640, Portugal restaura a sua coroa, o rei Dom João é coroado rei de Portugal, e aos poucos o governo português vai reestruturando todo o seu esquema burocrático. E em relação à sua colônia Brasil, ele começa a estabelecer algumas restrições. Uma delas, por exemplo, é que ele vai reafirmar a proibição da utilização do escravo indígena
nas lavouras de cana-de-açúcar. Para os colonos da região sudeste, isso foi um grande problema, porque durante o período da ocupação holandesa no Nordeste, o abastecimento de escravos africanos do Sudeste praticamente cessou. E em segundo lugar, a atividade bandeirante, que era a interiorização do Brasil para a captura desse escravo indígena e o deslocamento desse escravo indígena para ser utilizado na colônia, era bastante lucrativa para esses bandeirantes. Era o comércio de indígenas para a escravidão. Um lucro que ficava dentro da colônia. Agora, a partir do momento que a coroa portuguesa reafirma a proibição do uso da mão de obra indígena como escrava nas lavouras, ou seja, ela está deferindo a favor do interesse dos jesuítas, a coroa portuguesa também obriga os colonos da região sudeste a comprarem os escravos africanos trazidos pelos comerciantes europeus para a América. E aí os comerciantes de escravos vão lucrar e também vão gerar esse lucro para a coroa portuguesa, ou pelo menos é um lucro que não fica na colônia, e sim um lucro que vai para a metrópole. Diante disso, alguns fazendeiros da região sudeste se reuniram e escolheram um capitão-mor e ouvidor da colônia Brasil, chamado Amador Bueno, e escolheram ele para ser o novo governador de São Vicente, e a partir daí tentar aclamá-lo como rei do Brasil. Nesse contexto de restauração do trono português, os colonos aqui tentaram criar um rei no Brasil. O que aconteceu na prática foi que o próprio Amador Bueno não aceitou a proposta com medo das represálias e, além de tudo, com medo de ter os seus negócios prejudicados. Afinal de contas, ele também era um fazendeiro e produtor. No fim das contas, ele conseguiu fazer o acordo com a coroa portuguesa, afirmou que tinha negado a opção de se tornar rei do Brasil e a aclamação de Amador Bueno não chegou a acontecer de fato. Essa é considerada a primeira revolta nativista do Brasil, a aclamação de Amador Bueno, 1641. O contexto é a restauração da coroa portuguesa lá em Portugal. Vamos para a segunda revolta nativista que nos interessa. Eu vou chamar de revolta nativista, mas em geral nos livros didáticos não é assim que ela aparece. Ela é chamada de insurreição pernambucana. E essa é bem simples da gente entender. De 1630 até 1654, os holandeses dominaram o nordeste do Brasil a partir de Pernambuco. Num primeiro momento, os colonos que viviam naquela região até aceitaram e se beneficiaram da presença dos holandeses. Afinal, os holandeses trouxeram para cá investimentos, uma diversidade cultural, uma liberdade religiosa e uma possibilidade de desenvolvimento econômico, inclusive oferecendo empréstimos para os colonos. A partir de 1644, quando Maurício de Nassau, governador holandês aqui no Brasil, é retirado do governo e é substituído pelas companhias de comércio da Holanda, as companhias ocidentais holandesas, há uma nova relação entre os holandeses e os colonos. Essas companhias de comércio começam a cobrar os seus impostos, essas companhias de comércio começam a cobrar as suas dívidas e os colonos começam a ficar descontentes com a presença dos holandeses. Mais uma vez eu preciso fazer referência à restauração portuguesa de 1640. Após a restauração portuguesa e o fim da União Ibérica, o governo português não tem mais condições, ou não tem ainda condições, de resolver os seus problemas na colônia. Portanto, Portugal assina um armistício, um acordo de paz entre portugueses e holandeses que vai durar 10 anos. De forma que, nesses 10 anos, de 1641 até 1651, os portugueses, a coroa portuguesa, oficialmente não pode apoiar qualquer revolta contra os holandeses. Aí, voltando para o Brasil, a gente pensa, os colonos que viviam no Brasil holandês ficaram descontentes com essa alteração do governo holandês aqui no Brasil, com a saída de Maurício de Nassau e entrada da Companhia de Comércio das Índias holandesa, e eles têm que se mobilizar sozinhos, afinal de contas não podem contar com a ajuda oficial de Portugal. Resultado? Se levanta um grupo de pessoas, incluindo colonos, escravos africanos, ex-escravos, indígenas, todos lutando contra esse estrangeiro. Simbolicamente, o exército brasileiro chegou a utilizar esse evento histórico, especificamente dentro desse evento, uma batalha, a Batalha dos Guararapes, como símbolo da origem do exército brasileiro. Está lá no hino do exército brasileiro.
Na verdade, a gente sabe que o exército brasileiro não existia em 1649. Isso é um resgate simbólico que o exército faz. O que importa é que a luta avança pelos anos de 1649, 1650, 51, 52 e no final desta guerra, a coroa portuguesa já podendo ajudar os colonos, se faz uma força bastante grande e os holandeses são finalmente expulsos em 1654. Daqui, os holandeses não voltam para a Holanda. Daqui, eles vão para as Antilhas, onde vão plantar cana-de-açúcar e vão continuar cultivando o açúcar. E aí nós vamos ter a concorrência do açúcar holandês antilhano com o açúcar brasileiro. O engenho brasileiro nunca mais vai ter a potência que teve antes da presença holandesa aqui. Continuaremos produzindo bastante açúcar, mas competiremos de forma bastante desvantajosa com o açúcar antilhano holandês. Agora, a Holanda também não sai daqui de mãos abanando. Em 1661, Portugal e Holanda assinam um acordo, a Paz de Haia, pela qual Portugal paga uma indenização à Holanda pelos gastos que teve aqui no Brasil, e a Holanda se compromete a nunca mais tentar invadir o território brasileiro. Essa foi a insurreição pernambucana. Agora a gente pode passar para uma outra revolta que ocorre no final do século XVII, 1684. Ela é um pouco mais complexa, ela ocorre lá no Maranhão e se chama a Revolta dos Irmãos Beckman. A região do Maranhão já vinha sofrendo com uma crise de desabastecimento, em função de vários produtos que não estavam vindo da Europa. Mas em 1680 surgiu um decreto da coroa portuguesa acabando com qualquer possibilidade da utilização da mão de obra indígena como escravo, muito em função da pressão dos jesuítas. Os colonos, então, a partir das suas necessidades, reivindicaram uma ação da coroa portuguesa, que criou em 1681 e 82 a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia de comércio assumiu o compromisso de fornecer uma quantidade mínima de escravos anualmente, escravos africanos, e trazer outros produtos da Europa. Acontece que essa companhia de comércio, ao longo dos próximos 2 anos, lucrou muito mais com as atividades de exploração das drogas do sertão, que são produtos retirados da região da Amazônia, produtos típicos que tinham alto valor de mercado na Europa, e além de tudo não trouxe a quantidade de escravos prevista no acordo inicial. Assim, os colonos acabaram se revoltando e, liderados pelos irmãos Tomás e Manuel Beckman, acabaram tomando a companhia de comércio, acabaram depondo as autoridades da região e começaram a revolta. A revolta foi reprimida a partir da nomeação de um novo governador para a região, que decidiu decretar a prisão, a busca e a apreensão de todos os envolvidos, ofereceu prêmio para a captura de algum dos líderes e conseguiu, no final, recuperar e recolocar as autoridades constituídas da região. Manuel Beckman acabou sendo condenado à morte e foi enforcado no dia 2 de novembro. Manuel Beckman, Tomás Beckman, os outros fazendeiros representavam os interesses dos colonos e a divergência de interesses deles com os comerciantes das regiões das colônias brasileiras. Então a revolta dos irmãos Beckman envolve a escravidão indígena, a impossibilidade da escravidão indígena, a necessidade de escravos africanos e a má atuação, do ponto de vista dos colonos, de uma companhia de comércio que foi fundada pelos portugueses no Maranhão. Em geral, nas provas, a gente encontra a expressão que diz que a revolta dos irmãos Beckman se dá basicamente no contexto de crise de abastecimento do Maranhão. Vamos para uma próxima revolta. A revolta ou Guerra dos Emboabas. Essa é de entendimento muito simples. A gente sabe que quem descobriu as grandes jazidas de ouro no interior da capitania de São Paulo foram os bandeirantes paulistas. E, portanto, eles acreditavam que somente eles tinham o direito de explorar o ouro na região. Acontece que a notícia da descoberta de ouro na região do interior de São Paulo fez com que milhares de europeus portugueses viessem para cá, além do próprio deslocamento de habitantes de outras regiões do Brasil para a região das Minas. E contra a presença desses estrangeiros, chamados pelos paulistas de emboabas, começou uma revolta. Então a Guerra dos Emboabas basicamente é uma guerra entre os paulistas, que foram os que descobriram as jazidas de ouro na região das Minas Gerais, e os estrangeiros, que eram chamados pelos paulistas de emboabas. Essa guerra foi extremamente violenta durante um dos episódios mais graves
no Capão da Traição, os emboabas acabaram encurralando os paulistas com a promessa de que se os paulistas se entregassem, eles seriam todos perdoados, anistiados. Mas na verdade houve um grande massacre. No fim das contas, a coroa portuguesa decidiu por separar a região, criando a capitania de São Paulo separada da capitania de Minas, com uma administração específica para a exploração do ouro. Os paulistas continuaram se aventurando na região de Goiás e Mato Grosso, onde encontraram outras jazidas de ouro e principalmente as jazidas de diamante. Então essa foi a Guerra dos Emboabas. Nós temos ainda, na região do Nordeste, uma outra guerra, que opõe comerciantes e colonos. É a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Não sei se vocês sabem, mas mascate é uma palavra que se usa para falar de pequenos comerciantes, vendedores que carregam as suas mercadorias de porta em porta. Era uma forma que os senhores de engenho de Olinda utilizavam para se referir aos comerciantes de Recife. Pegando uma breve história da região, a gente vai encontrar em Olinda uma ocupação mais antiga de senhores de engenho plantadores de cana-de-açúcar que tiveram grande prosperidade até a invasão holandesa no Brasil, mas que agora, no final do século XVII e início do século XVIII, viviam economicamente em crise, porque o engenho estava em decadência. A decadência do engenho veio acompanhada do enriquecimento e fortalecimento dos comerciantes na região de Recife, que pertencia politicamente à Vila de Olinda. E vale lembrar que vila é um status político. Quando a gente fala vila, é porque ela tem um status de administração própria, através da Câmara Municipal, na qual somente os homens bons poderiam entrar, através da escolha local. Então, quem são os homens bons? Fazendeiros, proprietários de terra, brancos e católicos. Estes eram os que faziam parte das câmaras municipais no Brasil. Recife pertencia à Vila de Olinda, portanto não tinha sua própria câmara, mas economicamente vinha crescendo já há bastante tempo. Os comerciantes de Recife reivindicaram, junto à coroa portuguesa, a separação de Recife da Vila de Olinda, criando assim uma Câmara Municipal autônoma e independente. Óbvio, os senhores de engenho que já se sentiam prejudicados pelo endividamento junto aos comerciantes de Recife não aceitaram essa separação. Invadiram Recife, tomaram o governo e lutaram contra os comerciantes de Recife e contra a coroa portuguesa. No fim, a coroa portuguesa ficou do lado dos comerciantes e acabou fundando a Vila de Recife, separando-a da Vila de Olinda. 150 envolvidos na sedição foram presos, tiveram seus bens confiscados. Mas, anos depois, a coroa portuguesa anistiou todos, com a desculpa ou com a ideia de que era importante manter o desenvolvimento econômico na região. Essa foi a Guerra dos Mascates. Finalmente, a última revolta nativista que a gente precisa ressaltar é a Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos. Ela ocorre também no contexto da mineração, 1720, e ela começa contra a criação das casas de fundição. As casas de fundição foram organizações criadas pelos portugueses para evitar o contrabando de ouro. Consistia em proibir que todo o ouro bruto circulasse na colônia. Para circular, o ouro deveria passar pela casa de fundição, onde seria fundido, já se retiraria os 20%, ou seja, o quinto, e receberia o selo da coroa portuguesa. Assim, o ouro passaria a ser autorizado a circular legalmente na colônia. Acontece que vários colonos, mineradores, lavradores e até tropeiros, como é o caso de Filipe dos Santos, não aceitaram a criação das casas de fundição. Não só pela cobrança de impostos, mas principalmente pela corrupção da administração colonial, que acabava onerando os colonos. E eles se levantaram numa revolta, tomando o governo de Vila Rica. Óbvio que os portugueses acabaram reagindo, os principais líderes foram presos. E no caso de Filipe dos Santos, foi acusado de crime grave, acabou sendo enforcado e esquartejado, e teve sua cabeça exposta na praça de Vila Rica. Essas revoltas nativistas que a gente acabou de ver, na verdade, mostram que de pacífico o povo brasileiro não tem nada, e que a história do Brasil colonial não é só uma história de portugueses contra índios, e de portugueses contra escravos africanos, ou de escravos africanos contra a escravidão. É algo bastante complexo que envolve os interesses de diversos agentes históricos.
O nosso encontro de hoje foi para a gente pensar essas principais revoltas que são tão importantes e tão cobradas nas provas de vestibular. Valeu? Por hoje é só. Até mais.